ok? Ou seja, comunismo e capitalismo são, na verdade, mais parecidos do que diferentes. Na verdade, o que vou mostrar é que, de muitas maneiras, o comunismo é uma criação do capitalismo como uma arma para destruir os principais inimigos do capitalismo. O que você acabou de ouvir não é uma afirmação qualquer. Se ela estiver correta, então uma das maiores narrativas da história moderna está errada. Porque isso significaria que capitalismo e comunismo nunca foram verdadeiros inimigos. Que a Revolução Russa foi muito mais do que uma revolta popular, e que parte dos acontecimentos mais importantes do século XX talvez precise ser reinterpretada. Confesso que quando ouvi essa tese pela primeira vez, ela me chamou a atenção. Algumas coisas pareciam fazer sentido, outras me deixaram com mais perguntas do que respostas. Então resolvi fazer algo simples. Fui atrás das fontes. Pesquisei os acontecimentos da Revolução Russa, analisei a história de Karl Marx e Friedrich Engels, investiguei as alegações sobre Wall Street, os Romanov, a China e as relações entre capitalismo e comunismo ao longo dos últimos 2 séculos. E quanto mais eu pesquisava, mais percebia uma coisa. Existem fatos reais apresentados no vídeo, existem interpretações legítimas, mas também existem conclusões que precisam ser examinadas com muito cuidado. Por isso, neste vídeo não vou defender capitalismo, não vou defender comunismo, não vou atacar o professor. Vou fazer algo muito mais interessante. Vamos analisar as evidências. Vamos separar fatos, interpretações e especulações. E vamos descobrir se essa tese resiste quando confrontada com a história. Porque uma afirmação extraordinária exige evidências extraordinárias. E poucas afirmações são tão extraordinárias quanto esta. O comunismo foi criado pelo capitalismo. Mas antes de discutir Marx, Lenin, Wall Street ou a União Soviética, precisamos entender exatamente o que o professor Jiang está defendendo. Porque a maioria das pessoas acredita que o vídeo fala apenas sobre semelhanças entre capitalismo e comunismo. Na verdade, a tese é muito mais profunda do que isso. E é justamente por ela que vamos começar. O que o professor Jiang está realmente defendendo? Ok, ou seja, comunismo e capitalismo são, na verdade, mais parecidos do que diferentes. Na verdade, o que vou mostrar é que, de muitas maneiras, o comunismo é uma criação do capitalismo como uma arma para destruir os principais inimigos do capitalismo. Quando ouvi essa frase pela primeira vez, pensei: ok, essa é uma afirmação enorme, porque ela não está apenas questionando um detalhe da história, ela está questionando toda a narrativa tradicional do século XX. Mas para entendermos o argumento do professor, precisamos fazer uma coisa muito importante. Precisamos reconstruir a lógica dele da forma mais justa possível. E quando analisamos o vídeo inteiro, percebemos que a tese é construída em 3 etapas. Primeiro passo: capitalismo e comunismo não seriam verdadeiros inimigos. Logo no início da apresentação, o professor usa o exemplo da China. Mas se esse é o caso, então como explicamos a China? Porque por muito tempo a China foi um país comunista. E então, nos anos 1980, começou a se reformar. E agora a China é, de fato, um país bastante capitalista. Na verdade, se você pensar bem, essa transição foi tranquila. Não houve muito conflito por causa dessa transição, e isso não é verdade historicamente, pois as transições costumavam ser muito violentas. Então pense na transição do feudalismo para o capitalismo. Esse foi um processo muito violento. Pense no processo da Europa católica para a Europa protestante. Esse também foi um processo muito violento. Mas na China, o comunismo fez a transição para o capitalismo de forma bastante fácil, bastante rápida e extremamente bem-sucedida. Certo? E na verdade, pode-se dizer que hoje a China é um país bastante capitalista, com alguns elementos comerciais, mas é muito capitalista. Então a questão é, se essas duas ideologias, capitalismo e comunismo, são tão opostas entre si, se é uma dialética, então como isso aconteceu na China? E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que, na verdade, essa é uma falsa dialética. A pergunta que ele levanta é interessante. Se capitalismo e comunismo fossem opostos absolutos,
como a China conseguiu migrar de um modelo para outro sem destruir completamente sua estrutura política? Essa é uma pergunta legítima. Mas, para o professor, essa observação leva a uma conclusão muito maior. Segundo passo: capitalismo e comunismo teriam inimigos em comum. Mais adiante, ele apresenta outro argumento. O inimigo do capitalismo não é o comunismo, são essas outras 4 coisas. Se você realmente pensar sobre isso, certo? O comunismo está usando o capitalismo para destruir todas essas 4 coisas, certo? Então vamos analisar isso. Monarquia, certo? O comunismo não permite que monarcas surjam. Ele permite que um partido surja, certo? O que é um partido? Partido é uma oligarquia, tudo certo? Que é um sistema capitalista. Agora, teocracia, o que Marx diz? Marx diz que a religião é o ópio do povo. A religião é o grande mal do mundo. A religião cria uma falsa consciência. Portanto, devemos destruir toda a religião, certo? E se a religião for destruída, o que restará? A única coisa que resta é dinheiro, ok? Agora, o nacionalismo. Nacional, o comunismo é internacional, certo? Trabalhadores do mundo, univos. Portanto, o nacionalismo também é ruim. Queremos nos unir como mundo. Todos os trabalhadores, univos. A consciência de classe é mais importante do que a identidade nacional, certo? Agora, democracia. Não. Isso também é ruim, não é? Porque os trabalhadores não podem defender seus direitos. Os trabalhadores têm uma falsa consciência. Os trabalhadores foram doutrinados pelos capitalistas, na escola, na mídia, pela internet, por Hollywood, certo? Portanto, uma vanguarda, o partido, deve conduzir o povo ao socialismo, tudo bem? Então, isso é realmente conveniente, como o capitalismo e o comunismo têm inimigos semelhantes. E o comunismo ajuda a destruir todos os 4 inimigos de uma forma que o capitalismo não consegue, certo? E aqui acontece uma mudança importante. A discussão deixa de ser econômica. Agora ela se torna civilizacional. O argumento passa a ser: se ambos atacam os mesmos adversários, talvez não sejam tão inimigos quanto parecem. E isso nos leva ao terceiro degrau da teoria. Terceiro passo: o comunismo teria sido uma ferramenta útil para o capitalismo. É aqui que a tese alcança seu ponto mais controverso. Então você também poderia argumentar que talvez que o comunismo tenha sido uma espécie de arma, ou um tipo de vírus perigoso, criado pelo capitalismo para conquistar o mundo, para destruir o mundo de modo que o capitalismo possa se espalhar por todo o mundo. E a China é um exemplo disso, certo? Pense na Revolução Cultural, que destruiu a religião, que destruiu a tradição, que destruiu a identidade cultural. E o que aconteceu depois da Revolução Cultural? A China se tornou capitalista e se tornou hipercapitalista. A China teve a taxa de crescimento econômico mais rápida do mundo. Como isso aconteceu? Ok, então eu não estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que é algo para pensarmos. E aqui chegamos ao coração da discussão. Perceba que o professor não apresenta isso inicialmente como um fato comprovado. Ele o apresenta como uma hipótese, uma interpretação, uma possibilidade. Mas conforme o vídeo avança, essa hipótese passa a ser usada para explicar diversos acontecimentos históricos. A Revolução Russa, a ascensão dos bolcheviques, a morte dos Romanov, o papel de Wall Street, a transformação da China e até mesmo o surgimento do comunismo moderno. Portanto, a questão principal deste vídeo não é comunismo é bom ou ruim, nem capitalismo é melhor ou pior. A verdadeira pergunta é outra. As evidências históricas realmente sustentam a ideia de que o comunismo foi criado, financiado ou utilizado deliberadamente pelo capitalismo para atingir objetivos maiores? Porque se essa resposta for sim, estamos diante de uma das maiores reinterpretações da história moderna. Mas se a resposta for não, então precisamos entender onde termina o fato histórico e onde começa a especulação. E para descobrir isso, precisamos voltar ao século XIX. Precisamos falar sobre um filósofo alemão exilado, um industrial inglês e uma parceria que mudaria o mundo para sempre. Karl Marx e Friedrich Engels. Marx era uma criação do capitalismo. O 2 é Karl Marx. De onde ele tirava seu dinheiro? Ok, então Karl Marx, na verdade, sua esposa era uma aristocrata alemã. Então ela estava acostumada ao luxo. Mas Karl Marx nunca ganhou dinheiro na vida, certo? Se ele escreve essas obras, o Manifesto Comunista, o Capital, ninguém vai ler.
Elas não vendem, certo? Então ele não é uma pessoa rica, mas sabemos de fato que ele vivia muito bem. Ele não era um aristocrata. Ele não era rico, mas era de classe média. Seus filhos estudaram em escola particular. Eles tinham uma boa casa na Grã-Bretanha. Então, a pergunta é, de onde vinha o dinheiro dele? Bem, o que dizem é que ele recebia dinheiro de seu parceiro, Friedrich Engels. E de onde Friedrich Engels tirava seu dinheiro? Bem, o pai dele era um capitalista, um industrialista. Então fica uma pergunta para você. Por que o pai dele, que era uma pessoa muito rica, daria muito dinheiro para Engels repassar para Marx? E Marx está defendendo uma revolução mundial para destruir os capitalistas. Por que eles fariam isso? Ok, isso é meio estranho. Aqui chegamos ao primeiro argumento histórico usado para sustentar a tese de que o comunismo foi criado pelo capitalismo. E devo admitir uma coisa, à primeira vista ele parece bastante intrigante. Karl Marx passou boa parte de sua vida sem riqueza própria. Quem sustentava Marx era Friedrich Engels. E Engels realmente era filho de um industrial extremamente rico. Isso não é teoria, isso não é interpretação, isso é fato histórico. Mas a pergunta que precisamos fazer não é se isso aconteceu. A pergunta é, o que exatamente isso prova? Muita gente imagina Engels como um empresário capitalista financiando secretamente uma revolução. Mas a história é mais complicada. Engels não era apenas filho de industrial. Ele também era um dos maiores críticos das condições de trabalho da Revolução Industrial. Décadas antes da Revolução Russa existir, Engels já escrevia sobre trabalho infantil, jornadas exaustivas e pobreza operária. Ou seja, ele não financiava Marx porque queria proteger o capitalismo. Ele financiava Marx porque concordava com ele. Essa diferença parece pequena, mas ela muda tudo. Agora vamos fazer um exercício lógico. Imagine que amanhã o filho de um bilionário financia um movimento anticapitalista. Isso provaria que todos os bilionários apoiam esse movimento? Claro que não. Provaria apenas que aquele indivíduo específico apoia. E aqui aparece o primeiro salto lógico da narrativa. A lógica apresentada é: Engels era filho de industrial. Engels financiava Marx. Portanto, os capitalistas criaram o comunismo. Mas existe um passo intermediário que nunca é demonstrado. Onde estão os documentos, as cartas, as ordens, os registros? Porque uma coisa é mostrar que Engels ajudava Marx. Outra completamente diferente é provar uma operação coordenada da elite econômica. Outro ponto levantado pelo professor é o fato de Marx viver na Inglaterra, e isso também é verdade. Mas aqui existe um detalhe frequentemente ignorado. A Inglaterra do século XIX recebia inúmeros exilados políticos. Refugiados de vários movimentos revolucionários viviam em Londres. A explicação mais simples não é necessariamente uma conspiração, é que a Inglaterra possuía leis de asilo mais liberais do que muitos países europeus da época. E aqui chegamos ao ponto decisivo. Mesmo aceitando todos os fatos apresentados pelo professor, que Engels financiava Marx, que Engels era filho de industrial e que Marx vivia na Inglaterra, nada disso demonstra automaticamente que o capitalismo criou o comunismo. No máximo, demonstra algo muito menos extraordinário, que um revolucionário recebeu apoio financeiro de outro revolucionário que nasceu em uma família rica, e isso é bem diferente da conclusão apresentada. Até agora encontramos algo interessante. Os fatos apresentados pelo professor são em grande parte verdadeiros. O problema não está nos fatos. O problema está na conclusão extraída deles. Porque uma afirmação extraordinária exige uma ponte de evidências igualmente extraordinária. E essa ponte ainda não apareceu. Mas o próximo passo da argumentação é ainda mais ambicioso, porque o professor não diz apenas que Marx recebeu dinheiro de um industrial. Ele afirma que capitalismo e comunismo compartilham os mesmos inimigos. E é exatamente aí que a teoria começa a ganhar forma. Capitalismo e comunismo têm os mesmos inimigos? Depois de apresentar a história de Marx e Engels, o professor Young dá mais um passo em sua argumentação. Segundo ele, o comunismo não apenas teria surgido em circunstâncias suspeitas, ele também teria algo em comum com o capitalismo. Os dois sistemas estariam lutando contra os mesmos adversários históricos.
E é justamente essa ideia que começa a sustentar a tese de que eles seriam mais próximos do que imaginamos. Certo, então, se você pensar bem, o inimigo do capitalismo não é o comunismo, são essas outras 4 coisas. Se você realmente pensar sobre isso, certo? O comunismo está usando o capitalismo para destruir todas essas 4 coisas, certo? Então vamos analisar isso. Monarquia, certo? O comunismo não permite que monarcas surjam, ele permite que um partido surja, certo? O que é um partido? Partido é uma oligarquia, tudo certo? Que é um sistema capitalista. Agora, teocracia, o que Marx diz? Marx diz que a religião é o ópio do povo. A religião é o grande mal do mundo. A religião cria uma falsa consciência. Portanto, devemos destruir toda a religião, certo? E se a religião for destruída, o que restará? A única coisa que resta é dinheiro, ok? Agora, o nacionalismo. Nacional, o comunismo é internacional, certo? Trabalhadores do mundo, univos. Portanto, o nacionalismo também é ruim. Queremos nos unir como mundo. Todos os trabalhadores, univos. A consciência de classe é mais importante do que a identidade nacional, certo? Agora, democracia. Não. Isso também é ruim, não é? Porque os trabalhadores não podem defender seus direitos. Os trabalhadores têm uma falsa consciência. Os trabalhadores foram doutrinados pelos capitalistas, na escola, na mídia, pela internet, por Hollywood, certo? Portanto, uma vanguarda, o partido, deve conduzir o povo ao socialismo, tudo bem? Então, isso é realmente conveniente, como o capitalismo e o comunismo têm inimigos semelhantes. E o comunismo ajuda a destruir todos os 4 inimigos de uma forma que o capitalismo não consegue, certo? E aqui, precisamos fazer uma distinção muito importante, porque existe uma diferença entre ter os mesmos inimigos e ser a mesma coisa. Essa diferença parece óbvia, mas ela é fundamental para toda a discussão. Imagine 2 pessoas completamente diferentes. Uma quer derrubar uma ditadura para criar uma democracia liberal. A outra quer derrubar a mesma ditadura para criar uma revolução socialista. Ambas possuem o mesmo adversário, mas possuem objetivos completamente diferentes. Ou seja, compartilhar um inimigo não significa compartilhar um projeto. E a história está cheia de exemplos assim. Um dos exemplos citados é a monarquia. E aqui existe um ponto interessante. De fato, muitos movimentos comunistas foram profundamente antimonárquicos. A Revolução Russa derrubou os Romanov. A Revolução Chinesa derrubou estruturas imperiais remanescentes. Diversos movimentos marxistas viam a monarquia como símbolo de desigualdade e privilégio hereditário. Isso é verdade. Mas e o capitalismo? Também é verdade que o avanço do capitalismo ajudou a enfraquecer diversas monarquias absolutistas. A expansão dos mercados, da burguesia e das instituições representativas mudou profundamente a Europa. Só que isso não significa que capitalismo e comunismo estavam trabalhando juntos. Na prática, frequentemente disputavam quem ocuparia o espaço deixado pelas velhas monarquias. Outro exemplo apresentado é a religião. E aqui o cenário é ainda mais complexo. Marx ficou famoso por definir a religião como o ópio do povo. Muitos regimes comunistas perseguiram instituições religiosas. A União Soviética fez isso. A China de Mao fez isso. O Camboja dos Khmer Vermelhos fez isso. Esses fatos são inegáveis. Mas o capitalismo não possui uma posição única sobre religião. Ao longo da história, países capitalistas foram tanto profundamente religiosos quanto fortemente secularizados. Os Estados Unidos, por exemplo, desenvolveram uma das sociedades capitalistas mais religiosas do mundo ocidental. Então, a relação não é tão simples quanto parece. E aqui aparece uma questão importante. Mesmo que aceitemos que capitalismo e comunismo enfraqueceram algumas instituições tradicionais, isso prova que trabalham juntos? Ou prova apenas que ambos surgiram dentro do mesmo processo histórico de modernização? Porque existe uma diferença enorme entre essas 2 explicações. Quando observamos os séculos XVIII, XIX e XX, percebemos algo interessante. Diversos fenômenos diferentes estavam acontecendo ao mesmo tempo: industrialização, urbanização, crescimento das cidades, alfabetização, avanço científico, expansão dos estados nacionais.
Essas transformações afetaram monarquias, religiões e estruturas tradicionais independentemente da ideologia envolvida. Em muitos casos, tanto o capitalismo quanto o comunismo foram produtos desse mesmo mundo moderno, não necessariamente parceiros, mas filhos do mesmo contexto histórico. E aqui surge uma pergunta essencial. Se capitalismo e comunismo são tão parecidos assim, por que passaram grande parte do século XX tentando destruir um ao outro? Por que a Guerra Fria existiu? Por que houve corrida armamentista? Por que conflitos por procuração ocorreram na Ásia, África e América Latina? Por que bilhões foram gastos tentando impedir a expansão do outro lado? Essa é uma pergunta que qualquer teoria precisa responder. O argumento dos inimigos em comum é interessante porque parte de observações reais. Sim, capitalismo e comunismo ajudaram a transformar instituições tradicionais. Sim, ambos surgiram em um mundo que estava mudando rapidamente. Mas ainda existe uma distância enorme entre essa observação e a conclusão de que os dois sistemas seriam aliados ou partes de um mesmo projeto. E é justamente essa distância que precisamos investigar. Porque agora chegamos a uma das partes mais polêmicas de toda a tese. A alegação de que banqueiros, empresários e setores de Wall Street teriam ajudado a financiar a Revolução Russa. E é aqui que a discussão sai da teoria e entra diretamente no terreno das evidências históricas. Wall Street financiou a Revolução Russa? Se existe uma afirmação capaz de sustentar toda a narrativa apresentada pelo professor Jung, é esta. A ideia de que os bolcheviques não venceram apenas por força própria, mas porque receberam ajuda financeira de setores poderosos do capitalismo internacional. E é justamente nesse ponto que o professor faz uma das declarações mais fortes de toda a palestra. Segundo ele, Wall Street e grandes centros financeiros do Ocidente não apenas observaram a Revolução Russa. Eles teriam ajudado a financiá-la. E a resposta é, bem, Wall Street, pessoal. Wall Street e a cidade de Londres deram dinheiro aos bolcheviques para pagar esses mercenários. Foi Wall Street que pagou por esses mercenários. E você fica pensando, por que eles fariam isso? E a resposta é porque os bolcheviques, para pagar os bolcheviques, criaram o Terror Vermelho. Ok? O Terror Vermelho foi quando os bolcheviques basicamente atacaram todas as pessoas ricas da Rússia. A nobreza disse, ou você me dá todo o seu dinheiro, ou eu vou arrancar sua filha. Vou matar sua esposa, eu vou te matar. Certo? E sabe o que mais? Fazendo isso, eles ganharam muito dinheiro. E esse dinheiro foi usado para pagar Wall Street pelos mercenários estrangeiros. Mais uma vez, capitalistas e comunistas trabalham bem juntos, ok? Então você tem os aliados, certo? Assim, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a França e o Japão enviaram esses enormes exércitos para a Rússia. E todos pensaram, ok, isso deve destruir o comunismo, porque esses são capitalistas. Eles têm medo dos comunistas. Mas na verdade não foi isso que aconteceu, ok? Eles foram cobrar a dívida. Ok? Portanto, a Rússia devia dinheiro a esses países. O soviético, os bolcheviques quitaram essa dívida, então os aliados partiram e atacaram os brancos. Ok? Tudo bem? Assim, os aliados ajudaram os bolcheviques. E Wall Street deu dinheiro aos bolcheviques para contratar mercenários. E foi assim que os bolcheviques venceram a guerra. Isso faz sentido? Tudo bem? Então, capitalistas e comunistas trabalham bem juntos porque têm uma visão de mundo semelhante. Certo, este é um trecho de um livro chamado Wall Street e a Revolução Russa, de Richard Spence, ok? E Richard Spence é um historiador e ele tinha muita documentação mostrando que Wall Street realmente financiava os bolcheviques. E ele explica por que isso está acontecendo. Ele diz que Wall Street quer destruir a economia russa, entendeu? Destruir a economia russa porque a Rússia é uma ameaça. Ok? E depois quer roubar as riquezas e os recursos dos russos. Ok? Esse é o objetivo de financiar os bolcheviques. Destruir a economia russa e roubar as riquezas da Rússia. Tudo bem? De 1918 a 1921, os bolcheviques reduziram a Rússia a uma economia baseada no escambo e no roubo. Então, basicamente, os bolcheviques roubaram tudo dos ricos, da classe média e dos pobres para financiar sua guerra.
Além da abolição do comércio privado e da destruição do sistema monetário, o regime vermelho iniciou uma campanha maciça de saques, pilhando palácios, cofres de bancos, igrejas e museus. Certo, nós chamamos isso de acid stripping. Então, basicamente, os bolcheviques destruíram a própria sociedade para conseguir dinheiro para financiar essa guerra, para pagar Wall Street, certo? Eles expropriaram tudo de valor que conseguiram pôr as mãos e guardaram tudo em um novo tesouro estatal. No final de 1921, estima-se que cerca de 450 milhões de dólares em objetos de valor haviam sido sequestrados ali. E ainda viria mais, grande parte disso seria vendido no exterior por uma fração do seu valor em moeda forte capitalista, certo? Então, basicamente, os bolcheviques roubaram tudo para financiar a guerra. À primeira vista, essa acusação parece extremamente impactante, porque ela desafia uma das ideias mais difundidas sobre a Revolução Russa. Afinal, se os bolcheviques prometiam destruir o capitalismo, por que banqueiros capitalistas os ajudariam? Essa pergunta parece simples, mas a resposta exige muito cuidado, porque existe uma enorme diferença entre afirmar que houve contatos, interesses e relações econômicas e afirmar que Wall Street financiou diretamente a tomada do poder pelos bolcheviques. Segundo a interpretação apresentada por Jung, os bolcheviques teriam recebido apoio financeiro vindo de Wall Street e da City de Londres. Esse dinheiro teria servido para sustentar sua luta durante a Guerra Civil Russa. Além disso, ele sugere que os grandes interesses financeiros enxergavam uma oportunidade: desestabilizar a Rússia, enfraquecer uma potência rival e, posteriormente, lucrar com suas riquezas e recursos. É uma acusação séria, e justamente por isso precisa ser examinada com rigor. Vamos começar com os fatos menos controversos. É verdade que empresários, banqueiros e governos estrangeiros tinham interesses econômicos na Rússia. Também é verdade que diversas potências tentaram influenciar os acontecimentos políticos russos, antes, durante e depois da Revolução. Isso não aconteceu apenas na Rússia. Aconteceu em praticamente todas as grandes crises internacionais da história. Mas quando entramos na afirmação específica de que Wall Street financiou Lenin, a situação se torna muito mais complexa. O professor menciona o livro Wall Street and the Russian Revolution, do historiador Richard Spence. A obra realmente existe, e Spence argumenta que alguns empresários e banqueiros americanos mantiveram contatos e interesses relacionados aos acontecimentos russos. No entanto, a interpretação apresentada no livro não representa consenso entre os historiadores. Na verdade, a maior parte da historiografia considera que as evidências disponíveis não demonstram uma operação coordenada de Wall Street para colocar Lenin no poder. E aqui está um ponto importante. Contato não significa controle. Interesse econômico não significa financiamento decisivo. Agora, vale fazer uma pergunta simples. Se grandes banqueiros financiaram Lenin esperando benefícios, o que aconteceu depois que os bolcheviques assumiram o poder? A resposta é conhecida. Empresas foram nacionalizadas, propriedades privadas foram confiscadas, investimentos estrangeiros sofreram perdas enormes e o novo governo soviético repudiou diversas dívidas assumidas pelo antigo regime. Ou seja, muitos investidores estrangeiros perderam dinheiro, muito dinheiro. E isso cria um problema para a tese apresentada. Porque se os banqueiros controlavam Lenin, por que aceitaram medidas que prejudicaram seus próprios interesses? Esse é um erro comum em muitas interpretações históricas. Quando encontramos relações financeiras, reuniões, negociações ou interesses compartilhados, é tentador concluir que tudo fazia parte de um plano único. Mas a realidade costuma ser mais complexa. Governos negociam com adversários. Empresários investem em cenários incertos. Potências estrangeiras tentam influenciar conflitos. Tudo isso acontece. Porém, influência não é a mesma coisa que comando, e essa distinção é fundamental para entender qualquer evento histórico. A explicação mais aceita pelos historiadores continua sendo muito mais ampla. A Revolução Russa surgiu da combinação de diversos fatores: anos de inequalidade social, crises econômicas, derrotas militares, fome, instabilidade política e o desgaste provocado pela Primeira Guerra Mundial.
Nenhum desses fatores depende da existência de uma conspiração internacional para ser compreendido. Portanto, até aqui encontramos uma situação interessante. Existem evidências de interesses estrangeiros na Rússia. Existem contatos econômicos documentados. Existem empresários e investidores que tentaram tirar proveito do caos revolucionário. Mas isso é muito diferente de provar que Wall Street criou ou controlou a Revolução Bolchevique. E essa distinção é fundamental, porque a história raramente é tão simples quanto parece. Agora, existe um detalhe ainda mais intrigante. O professor Jeng afirma que a execução da família Romanov pode não ter sido apenas uma decisão política ou militar. Segundo ele, enormes fortunas depositadas em bancos estrangeiros poderiam ter desempenhado um papel muito maior nessa tragédia do que a maioria das pessoas imagina. Será que a morte da família imperial beneficiou interesses financeiros internacionais? Existem evidências para sustentar essa hipótese? Ou estamos diante de mais uma interpretação que vai além do que os documentos realmente mostram? É exatamente isso que vamos investigar na parte 2 desta análise. Mas antes de encerrar, quero saber a sua opinião. Você acredita que interesses financeiros internacionais tiveram influência decisiva na Revolução Russa? Ou acha que os acontecimentos foram resultado principalmente das crises internas da própria Rússia? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Vou ler as opiniões mais interessantes. E se este vídeo ajudou você a enxergar a história de forma mais crítica, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo análises aprofundadas como esta. Também se inscreva e ative as notificações, porque na próxima parte vamos entrar em um dos temas mais polêmicos de toda essa narrativa: a execução dos Romanov, o destino da fortuna imperial e as teorias que cercam um dos episódios mais dramáticos do século XX. Muito obrigado por assistir e até a próxima!